de Deus em Juízes, no capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Se alguém puder abrir um pouco mais aqui, agradeço. Juízes, capítulo 16. Muito bem. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Nós vamos deixar a Bíblia aberta nesse livro de Juízes 16 e na proporção que a gente for trabalhando aqui o texto, a gente vai fazendo a leitura, ok? Que é um texto longo, então a gente não vai fazer essa leitura inicial. A gente vai lendo de acordo com a exposição da palavra de Deus. Bem, esse texto está falando de um personagem emblemático, né, na Bíblia, falando de Sansão. Sansão foi um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel, né? A história de Sansão é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Sobretudo pela forma que o Espírito Santo usava, o Espírito de Deus usava ele, né? Geralmente com uma força descomunal. Sansão, ele foi um israelita, né, da tribo de Dan, filho de Manoá, né, e teve um nascimento milagroso, né? A mãe dele já era avançada de idade e estéril também. De sorte que um anjo veio e anunciou ali o nascimento de Sansão, e eles creram nisso, e também o anjo deu instruções quanto a como é que seria a vida de Sansão dali para frente, né? Desde antes do seu nascimento, Sansão havia sido dedicado por seus pais ao Senhor como um nazireu. O nazireu era um homem, uma pessoa, um servo de Deus, que deveria cumprir rigorosamente alguns votos durante a sua vida. Sansão, ele era nazireu e cresceu a sua vida toda. Ele foi treinado, né, para espiritualmente exercer aquela função, exercer esse seu nazireado, estar de modo adequado ao seu nazireado. Já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e capacitou a ele a realizar grandes proezas que eram demonstradas através da sua força descomunal. Mas apesar disso, Sansão falhou muitas vezes em guardar os votos de nazireado e honrar a Deus em todas essas ocasiões. Ele ignorou a proibição de se aproximar de um cadáver quando ele tinha matado, ele mesmo tinha matado o leão, né? Matado o leão, e depois, quando ele passou pelo mesmo lugar, o cadáver do leão estava lá com uma colmeia de abelhas lá, e ele foi lá, tomou o mel lá de dentro do leão, tomou o mel e saiu comendo e tal, mas ele não podia chegar nem próximo de um corpo morto, né? Ele também ofereceu um banquete, né? E nesse banquete ele tomou vinho. Ele não podia tomar vinho, ele tinha que se abster do vinho, mas ele tomou. E também ele praticou relações imorais com a prostituta, com Dalila, né? De sorte que ele quebrou os votos de nazireado muitas vezes. Por que nós estamos falando tudo isso?
Porque Sansão era um homem que tinha tudo para ser bem-sucedido. Ele era um homem para que hoje nós estivéssemos aqui lembrando dele pelos grandes feitos que ele deveria ter feito ali no seu tempo, na sua época. Sansão era um ser especial de Deus. Deus cuidou de Sansão desde muito antes do seu nascimento. O anjo do Senhor veio anunciar o nascimento dele. Sansão foi cuidado, foi ensinado. Ele tinha tudo para ser feliz, mas ele fez as suas escolhas. E as escolhas de Sansão foram escolhas erradas, que levaram ele no final à morte. No final, ele desorganizou a sua vida, né? E trazendo para nós aqui, muitos de nós temos tudo nas mãos, para realizar grandes feitos para o Senhor. Muitos de nós temos tudo nas mãos para ser muito feliz com o Senhor. Nós temos, muitos de nós, ou quem sabe, todos de nós, temos essa condição. Mas a pergunta que nós fazemos é: por que não acontece? Por que não acontece? Será que nós estamos cumprindo rigorosamente os votos que a gente faz a Deus? Será que a gente está fazendo de tudo para andar reto nos caminhos do Senhor, fazer a vontade de Deus nas nossas vidas? Será que a gente, de uma maneira sutil, não tem quebrado esses votos, quebrado a vontade de Deus? E além desses erros que Sansão cometeu, outros erros que ele cometeu foram decisivos e fatais na sua vida. E é sobre esses erros que foram decisivos e fatais para com ele que nós iremos conversar esta noite. O primeiro erro de Sansão: ele se deixou levar pelas paixões. Leia comigo o verso de número 4, que diz o seguinte: depois disso, se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então, os chefes dos filisteus subiram a ter com Dalila e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Versos 4 e 5. Bem, a paixão. O que é a paixão? Paixão é um sentimento ou uma emoção levados a um grau alto de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Em outras definições, nós achamos também que é um afeto dominador e cego, uma obsessão, atividade, hábito ou vício de dominar, disposição contrária ou favorável a alguma coisa, e que ultrapassa os limites da lógica, parcialidade marcante, fanatismo e cegueira. Eu vou ficar com cegueira apenas. A paixão, ela produz cegueira. Sansão, ele não imaginava o que estava por trás do seu ídolo.
O seu ídolo era aquela mulher, a Dalila. Dalila era o ídolo de Sansão. Sansão, ele se afeiçoou, ele se apaixonou profundamente pela mulher errada, pela pessoa errada, e chegou ao ponto de colocá-la como um ídolo, uma pessoa que em pouco tempo que ele havia conhecido, ele logo abriu o coração para ela de maneiras que não poderia. A gente vê muito nesses jornais, principalmente aqueles mais sensacionalistas, né? A gente vê muito hoje essa questão de agressão à mulher, a gente vê a questão do feminicídio, que está uma coisa absurda, muitas mulheres morrendo, aí isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Mas vale a pena a gente buscar a causa desse problema, não só atacar o problema, mas buscar a causa, e para que a gente consiga chegar a uma solução desse problema. E muitas das vezes esses problemas estão nas opções, nas escolhas que as pessoas fazem. Muitas mulheres não conhecem o cara ali, encontrou com a pessoa, no primeiro dia já se envolve de maneira profunda com essa pessoa, 2 dias, 3 dias já leva para dentro da sua casa, ou vai para a casa do indivíduo, sabe, e começa a morar junto, não tem um conhecimento, não tem um tempo de namoro, de conhecimento, de saber quem é, olhar a família, olhar a situação pregressa do rapaz, simplesmente vai. E quando as pessoas começam, logo esses homens manifestam a sua violência, a sua agressividade, começam os problemas e terminam levando para essas coisas. Não é uma regra, mas na maioria das vezes, acontece dessa forma, por falta de conhecimento, por falta de experiência, por falta de cuidado com a sua própria vida. Às vezes, essas pessoas têm filhos e saem de casa para trabalhar e deixam os seus filhos com uma pessoa desconhecida. Um cara desconhecido, que conheceu há uma semana atrás, o cara está lá dentro da casa da pessoa. E faz besteira e abusa de crianças e tudo. Tudo isso é algo que, sabe, é uma cegueira, é uma situação que precisa ser vista. Voltar aos tempos antigos. Não quero dizer que nos tempos antigos não acontecesse, acontecia também, mas era um grau, uma quantidade muito menor que hoje, quando as pessoas procuravam se conhecer, procuravam namorar, procuravam informações, procuravam, assim, ter um tempo maior. Eu conheci a Cacilda, nós passamos quase 1 ano e meio namorando para a gente poder casar, né? E tipo assim, mas hoje em dia a coisa está, sabe, rápido demais, porque as pessoas se deixam levar pelas paixões. As pessoas não conseguem ver o que está por trás daquelas paixões que eles estão ali vivendo, por trás daqueles ídolos que muitas das vezes eles fazem no coração deles. E isso é idolatria também. Isso é uma espécie de idolatria. Por trás daquele ídolo de Sansão havia um plano maligno para humilhá-lo, para destruí-lo, para matá-lo até. Tinha um plano ali. E muitas das vezes, e ali, ele não conseguia enxergar. É uma cegueira total. Por trás daquela paixão, daquele ídolo de Sansão ali, havia um interesse financeiro. Ali, cada um dos filisteus que foram ali, não disseram a quantidade de pessoas que estavam, mas cada um ofereceu 1.100 moedas de prata para ela botar em prática aquele plano maligno que eles estavam em mente. E em função da paixão,
na cegueira da paixão, ele caiu. Ele caiu. Sabe? Dalila era uma profissional do sexo e do engano. Ela não o amava. Ela se aproveitou do tolo que ele era. Dalila era o pecado encarnado. Sabe? E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes a gente cai em armadilhas, porque as paixões, muitas das vezes, elas tomam uma proporção no nosso coração que nunca deveria nem ter entrado, de que irá tomado proporções grandes no nosso coração. Sansão caiu na armadilha da paixão. E a paixão exacerbada, ela é um instrumento muito usado pelo inimigo. Muito usado pelo inimigo. O apaixonado faz qualquer coisa pelo seu ídolo. Sabe, o apaixonado, ele é frágil, ele é uma presa fácil, ele é um tolo. Em Provérbios, no capítulo 18, verso 2, diz assim: o tolo não toma prazer no entendimento, ou seja, o apaixonado, ele não consegue enxergar, ele não consegue entender o que está, a teia de aranha que está arrodeando ele. E é por isso que eu aproveito e digo para a juventude: não caiam na armadilha da paixão. A juventude é a classe de pessoas mais vulneráveis à paixão. Até porque na juventude é onde nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida. Né? É na juventude que a gente decide por quem a gente vai casar, a gente decide a profissão que a gente vai exercer. Né? São decisões que são para a vida toda. Então não são decisões fáceis. E muitas das vezes, Gabriel, a gente é colocado assim diante de circunstâncias e de armadilhas o tempo todo. A gente é colocado ao lado de pessoas que não pensam nem de longe no nosso bem. E a gente torna aquela pessoa nosso amigo ali, primeiro, né, nosso melhor amigo, e anda com essas pessoas. A gente precisa ter muito cuidado com as paixões. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, verso 5, ele diz assim: exterminai. Olha o termo, olha o verbo que ele usa aqui. Verbo exterminar. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ordem de Paulo aqui, porque a palavra está no imperativo, o verbo está no imperativo, e a ordem de Paulo é aqui: extermine as paixões. Não caia nessa armadilha. Também o apóstolo Paulo falando para Timóteo, né? Timóteo estava iniciando seu ministério ali, um rapaz novo, pastor novo, e Paulo dá alguns conselhos para ele. E um dos conselhos que Paulo dá para ele é: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Foge. Você vê que os dois, isso tem outros textos também que a gente poderia levantar e trazer para aqui. Mas você pode observar que os dois textos, um começa com a palavra exterminar e o outro com a palavra foge. Caia fora. Não entre nessa armadilha. Bem, o segundo erro de Sansão foi que Sansão brincou com o pecado. Ele brincou com o pecado.
Vamos ler juntos aí a partir do verso 6, que diz o seguinte: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua força e com que poderia ser amarrado para poder afligir? Respondeu Sansão: se me amarrasse com 7 cordas de nervo, ainda não secados, então me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervo e ainda não secados, com as quais ela o amarrou. Ora, tinha ela em casa uns espias sentados na câmara interior. Então ela disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele quebrou as cordas de nervo, como se quebra um fio de estopa ao lhe chegar o fogo. Assim, não se soube em que consistia a sua força. Disse, pois, Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me dissestes mentira. Declara-me agora, com que poderei ser amarrado? Respondeu ele: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, então me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com ela. E lhe disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E os espias estavam sentados na câmara interior. Porém, ele as quebrou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, como que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os liços da teia, assim ela as fixou com o torno de tear e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou o torno de tear juntamente com os liços da teia. Disse-lhe ela: como pode dizer eu te amo, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E então sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Vou deixar até aqui. Ela fez 3 tentativas até conseguir o seu pleito. Primeiro ela pediu para ele, e ele disse: não, se você conseguir corda, se alguém tiver uma corda de nervos, ele não fala que animal é, se é de boi ou se é de carneiro, ele não falou. Mas se for 7 cordas de nervo, não secadas, então tornaria fraco e seria com qualquer homem. Ou seja, não era algo fácil de se conseguir. Corda de nervo, ou seja, tinha que ali matar no mínimo, ir no açougue, no lugar onde estava matando gado, e pedir para cortar aquelas cordas. Não era algo simples de se obter. Mas mesmo assim o cara não se ligou. Ele não se ligou no que estava sendo preparado para ele. Depois ela pergunta de novo, insiste, e ele fala das cordas novas. Se tiver uma corda nova, não sei o quê, e ele bem amarrado, que ele seria igual a qualquer um. Ela pega, amarra ele de novo e tal, e da mesma, de novo, o cara não entende que ali ele estava sendo
levado, tentado, né? Mas a paixão do cara era tão cega que ele não conseguia entender. Depois ele falou, ela insistiu e ele falou das tranças, da trança do cabelo dele, que se amarrasse, não sei o que, fizesse 7 tranças que ele ficaria fraco. Ela fez, colocou até no teatro, o cabelo dele deveria ser bem grande e tal. E no final, ele de novo, né? E ela dá uma de, sabe, de ofendida, dá uma de magoada com ele, porque por que ele não fala a verdade para ela? Mas era muito simples, ele não podia falar a verdade para ela. Ele, na verdade, ele tinha que, desde o início, cair fora daquela situação, cair fora daquela armadilha. Estava claro, mas o apaixonado se torna muito bobo, e nessas horas aí faz besteira. No verso 16 diz assim, que ela o importunou e ele se angustiou. Ele chegou a um ponto que ele, tá bom, você quer saber? Então tá bom, raspando a cabeça e tal. Mas ele não entendeu que ela, todas as vezes que ele falava alguma coisa, ela tentava fazer. E o que é que impedia ela agora de rapar a cabeça dele? O que é que impedia? Sabe? Era uma coisa simples que ele se deixou levar. Irmãos, não se deve brincar com o pecado. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que fugir até da aparência do mal. Não é nem do mal, é da aparência do mal. Ou seja, algo que pareceu ali perigoso, algo chegou perto de lhe derrubar. Porque nós somos seres humanos, nós somos frágeis. Nós temos fraquezas. Enquanto nós ficamos nessa terra, aqui nós temos fraqueza. Mas a gente precisa estar esperto, ligado. Se aparecer algo que é para te derrubar, você tem que cair fora. Sabe? Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer ver você no chão, quer ver você no chão, quer ver a gente quebrado, quer ver a gente sofrendo, quer ver a gente, sabe, humilhado, envergonhado. É isso que o diabo quer. A gente não pode dar chance ao pecado. Pecado é algo que a gente tem que exterminar na nossa vida. Não se chegar a ele. Muitas das vezes a gente se envolve, a gente se deixa ir no pecado por questão de prazer, ou de vício, ou de qualquer outra situação. A gente se deixa ser levado. E a gente não pode, irmãos. A gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento. O apóstolo Pedro, ele disse que o diabo, ele está ao derredor. O que quer dizer isso? Você está aqui no centro, ao seu redor estão os anjos de Deus lhe protegendo, cuidando de nós, ao seu redor, e ao seu derredor está lá o diabo bramando como um leão, esperando um deslize seu, esperando um piscar de olho fora da linha, sabe, esperando para poder avançar, esperando a brecha para poder avançar. Pedro diz que ele está ao derredor, está ali o tempo todo, só na espreita. E o maior prazer, a maior realização de Satanás é ver um crente derrotado, ver um servo de Deus derrotado. Esse é o maior sonho de Satanás. E não somos nós que devemos realizar o sonho dele. Muito pelo contrário, devemos derrubá-lo, envergonhá-lo todas as vezes com a nossa vida, com a nossa atitude, fugindo do pecado. Pecado, irmãos. Pecado, eu vi uma comparação uma vez, que o autor dizia o seguinte: pecado é como uma comida muito gostosa, mas com veneno dentro. Você come com prazer enorme, come ali e tal, né? Mas aquilo ali vai te derrubar. O prazer, a comida gostosa, mas no final é derrota. O que acontece?
Eu assisti um filme uma vez de uma mulher que era muito oprimida pelo marido. O marido maltratava, aquela coisa toda. Aí ela tomou uma decisão. Ela tomou a decisão de matar o marido. Só que se ela o envenenasse, ou se ela fizesse alguma coisa, ela ia ser presa. E ela não queria ser presa. Então, ela pegou o veneno, dividiu o veneno em diversas porções. Né? Era cianureto. E o cianureto, ele mata a pessoa, mas não fica no sangue. Então, é difícil distinguir que a pessoa foi morta com aquele produto, a não ser que tenha uma dose muito alta que não dê para destilar antes da autópsia e tal. Aí o que ela fez? Ela todo dia fazia uma comida bem gostosa, a comida que ele mais gostava. E ele chegava em casa todo prato, ali, agredia ela e não sei o quê. Todo dia ela fazia comida, botava o pratinho dele, todo bonitinho, e botava um pouquinho de veneno dele. Todo dia botava um pouquinho de veneno dele. Mas daqui uns dias o cara começou a se sentir fraco. Daqui uns dias o cara começou a cambalear, daqui a pouco o cara morreu. E ela conseguiu, entre aspas, fazer o crime perfeito. O pecado é isso, irmãos. O pecado é isso. Quando ele não mata de uma vez, quando ele não derruba de uma vez, ele vai minando as suas forças, vai minando as nossas forças, vai minando, até que a gente não aguenta mais. A gente precisa ter muito cuidado com ele. O terceiro e último erro de Sansão. Sansão violou a confiança de Deus. Ele violou a confiança de Deus. A partir do verso 17, que diz o seguinte: descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobria todo o seu coração, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da sua cabeça. Depois começou a afligi-lo, e a sua força se lhe foi. E ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Sansão violou a confiança de Deus. Deus confiou a ele. Ele tinha um segredo. Ele tinha algo que ninguém mais tinha e que ele não podia abrir a sua boca, como pena dele perder o que ele tinha. No Salmos 25, o salmista fala isso, né? Que Deus fala os segredos, os seus segredos para nós. Às vezes Deus fala coisa no nosso coração que a gente não deve falar. Deus nos revela coisas que a gente não pode falar, não deve falar. Ou se for falar, for testemunhar sobre aquilo, tem um momento certo, tem a hora certa, tem a vez certa da gente fazer. De sorte que Deus confia em cada um de nós. Muitas das vezes a gente passa por provações, passa por momentos difíceis. Mas isso é nada mais, nada menos do que a confiança de Deus sendo colocada em nós.
Porque se Deus permite determinadas dificuldades, é porque Deus confia em nós. E Ele confia a tal ponto de chegar e colocar essa provação aqui em você, e você não vai desviar, você não vai desistir, você não vai esmorecer, e você vai vencer. Então, Deus confia em nós, e Deus confiou em Sansão. Deus confiou um segredo a ele, e ele fez exatamente o que Deus pediu que ele nunca fizesse. Fez exatamente o que ele nunca fizesse. O Espírito do Senhor havia se retirado dele. Ele perdeu as suas forças. A pior coisa que pode acontecer para um de nós é a presença de Deus. É Deus não ouvir mais as nossas orações. É a pior coisa, é a pior sensação. A pior sensação que a gente pode ter. Irmãos, é incrível. É incrível. Todas as vezes que eu iro, que eu fico nervoso, que eu perco o controle, sempre eu sinto que eu perco a presença de Deus. Naturalmente, né, Deus me fala. Eu começo, amanhã geralmente eu estou um pouco descansado dia de segunda-feira. Mas geralmente eu já começo a pensar, Deus, o que é que o Senhor vai querer? Aí começo a pensar, começo a abrir a minha mente, deixar meu coração aberto para Deus falar no meu coração. Isso é que normalmente todos os pregadores fazem, né? Não é, Vanessa? Né? Fica ali, se coloca aberto diante de Deus. E Deus vem em determinado momento, muitas vezes você nem espera, aí, pá! Deus vem e coloca ali no seu coração a mensagem. Coloca a mensagem, coloca ali para você, e você vai, começa a trabalhar, começa a estudar, começa a pensar, começa a ver o que é que transformar aquilo numa aplicação direta. Só que o que é que aconteceu há pouco tempo? Eu fiquei super irado porque a Coelba, os caras da Coelba não ligaram a luz elétrica, e eu me revoltei, fiquei revoltado e tal, aquela coisa. Até que a Cacilda chegou e falou, calma, isso aí está acontecendo é para tirar a tua paz. E quando a Cacilda falou, eu falei, rapaz, não é que mesmo. Aí eu parei, voltei, fiquei, e aí Deus me perdoe e tal, e não sei o quê. Só que eu ia pregar domingo e a mensagem não chegava. Não chegou. Não chegou, e não chegou mesmo. Quando chegou perto de eu vir para cá, eu passei o dia de domingo todinho, vim para aqui para a escola bíblica e estava aqui com a cabeça aberta para Deus. Deus, fala o que é que o Senhor quer, fala, meu Deus, fala. E Deus não falou. Deus não falou. Quando chegou perto de eu vir para cá, eu disse, Deus tem misericórdia. Se o Senhor não quiser ter misericórdia de mim, tem misericórdia do teu povo. O teu povo precisa ser alimentado. E foi aí que Deus chegou e me deu uma mensagem assim de última hora. E eu vim aqui e preguei de última hora. Eu não preparei, eu não estudei, eu não elaborei muita coisa. Mas por que eu estou falando isso? A presença de Deus vai embora, irmão. Deus não vai falar com você. Deus não vai falar com você quando Ele lhe confia algo e você, faz besteira. Você ira, você, não dá valor, não dá importância. A presença de Deus, ela some. E a coisa mais importante na vida do cristão, irmãos, é a presença de Deus nas nossas vidas. A gente precisa ter a presença de Deus constante na nossa vida. A gente precisa ter essa presença forte nas nossas vidas. Eu preciso ter Deus
dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, fugir do pecado, fugir das paixões e procurar fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Não permitir que a presença de Deus se esvair de você, se esvair de nós. Sansão, no verso 21, diz o seguinte: então os filisteus pegaram ele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Gente, o fato de Sansão ter se entregue às paixões, o fato de Sansão brincar com o pecado, e o fato dele trair a Deus, a confiança de Deus, ele perdeu a visão, perdeu as 2 visões. A visão física, porque agora ele não enxergava mais nada, os olhos dele foram arrancados, e ele também perdeu a visão espiritual, porque Deus tinha dado uma visão para ele. Deus, quando pegou ele ali e seus pais fizeram um voto de nazireado, e ele foi ensinado, foi cuidado, porque ele tinha uma grande missão, ele tinha uma visão de Deus ali com ele, e ele perdeu a visão de Deus. Perdeu. Sansão, ele agora teve que descer para o território do inimigo, teve que ficar lá no território do inimigo, sofrendo dentro do território do inimigo. Sansão, ele foi acorrentado, ele foi amarrado, acorrentado. E por final, ele foi tremendamente humilhado. Irmãos, não vamos brincar com as coisas sérias, não vamos brincar com as coisas de Deus. Não vamos brincar com as coisas de Deus. Vamos levar a sério as coisas de Deus, os compromissos, os votos que a gente tem feito com Deus. Vamos levar a sério, cumprir, ser fiel. Deus te colocou aqui neste lugar. Ou seja, você nascer neste lugar como cristão. Porque Deus, Ele quer você, Ele precisa de você para você ser instrumento, ser a boca dele neste lugar. Para você ser as mãos de Deus, os pés de Deus neste lugar, nessa terra. Irmãos, eu não canso de dizer, olhem ao nosso redor, irmãos. Olhe os nossos vizinhos, olhe os nossos companheiros de trabalho. Olha quanta gente perdida, quanta gente precisando de Deus, precisando do Senhor. Sabe? Quanta gente precisando do Senhor. E a gente com a boca fechada, a gente sem fazer nada. Quanta gente tem morrido, o carro de som não para, esses carros de som não param, eu já fico arrepiado toda vez que eu vejo um carro de som, isso, misericórdia. Nunca vi numa cidade morrer tanta gente como morre nessa cidade, misericórdia. O que a gente está fazendo? O povo está morrendo no inferno, irmãos. Sabe o que é isso? A gente precisa agir. A gente precisa agir. A gente precisa ser exemplo. A gente precisa fugir das paixões. A gente precisa rejeitar veementemente o pecado. Rejeitar o pecado. Não se aliar a ele. Não fazer a vontade dele. Precisamos rejeitar veementemente. E precisamos tomar o propósito de Deus. Para que Deus te constituiu, para que você possa verdadeiramente agir em cima desse propósito.
Para concluir, Deus, Ele não deixou impune aquilo que Sansão passou. Pelo contrário. Deus, no final, Ele tomou uma atitude. Diz o verso 28. Diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita e a outra com a esquerda, e bradando: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela estava. Assim, foram mais os que matou ao morrer do que os que mataram em vida. Deus ainda teve misericórdia dele e permitiu que ele pelo menos tivesse um final honrado. Mas nós não precisamos chegar a esse ponto. Nós precisamos consertar o que precisa ser consertado. A gente precisa levantar e ficar esperto, porque o inimigo não brinca. E quando eu falo inimigo, eu não falo somente Satanás. Eu falo nós mesmos. Em muitos casos, nós somos o nosso maior inimigo. As nossas paixões, muito dos nossos pecados já estão dentro de nós. Das nossas tentações está dentro de nós. As nossas tentações estão dentro de nós. Está tudo dentro de nós, guardadinho. Agora, da vazão é dentro de nós. Mortificar as nossas paixões, o homem velho é dentro de nós. Fazer o espírito, o homem novo, o homem espiritual ser vivificado dentro de nós. E é isso que Deus tem de nós nesse tempo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde e continue nos ensinando a seguir pela vida. Vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez pelos ensinamentos, pela tua palavra, Deus aqui colocado. Deus, ajuda para que sejamos, ó Deus, fiéis aos teus propósitos, fiéis à tua vontade, e que nós possamos evoluir, Deus, que toda palavra que saia deste púlpito, ó Deus, seja tão somente para a edificação das nossas vidas sempre, e que nós possamos ouvir e guardar nos nossos corações e aplicar na nossa vida prática. Portanto, Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor não nos deixe, Senhor, sucumbir pelas tentações, que a gente não venha a ser sucumbido pelas paixões, ó Deus, e que a gente não venha, ó Deus, se abrir para o pecado que tão de perto nos rodeia. Nos ajude, ó Deus, nos guarde, nos abençoe. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.